Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas capítulo 2, versículo do 36 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era da idade muito avançada, quando o jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos a meditar a palavra de Deus. O que o Evangelho quer nos dizer hoje e de que forma ele pode tocar os nossos corações. Nós vemos, meus irmãos, conforme o Evangelho de ontem, o qual a apresentação do menino Jesus ao templo, nós vemos a purificação de nossa Mãe Maria Santíssima e também Simeão, que havia profetizado tudo aquilo, que ele estava cheio do Espírito Santo e que não queria morrer antes de se cumprisse o qual ele viria o Messias. E hoje, no Evangelho de hoje, nós vemos que a família sagrada, Jesus, Maria e José, ainda estão no templo. E eis que nós vemos a figura de Ana, uma profetisa, que estava com 84 anos e que vivia no templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. E eis que Ana chega nesse momento, o qual o Cristo estava ali, no templo, fazendo os seus oferecimentos, sendo apresentado ali no templo, cumprindo a lei de Moisés. E eis que Ana pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperam a libertação de Jerusalém. Meus irmãos, o bonito de se ver nessa passagem da profetisa Ana é que todos aqueles que servem a Deus, vivem de servir a Deus, com testemunho, com jejuns, com orações, com a vida de sacrifício, uma vida dedicada a Deus, são recompensados com o encontro diante de Deus. Muitos de nós faremos esse encontro após a nossa morte. Mas Ana, a profetisa, teve a felicidade, teve a graça de Deus de encontrar com o Messias face a face. Teve a felicidade de encontrar com o Messias quando menino, quando criança, quando estava sendo apresentado no templo. Essa é que é a grande graça de Deus. E a grande graça de Deus também é que nós recebemos essa graça gratuita de Deus. E nós não podemos guardar ela para nós. Nós devemos divulgar, nós devemos agradecer, nós devemos louvar a Deus e falar a todos, anunciar a todos as maravilhas de Deus. Foi isso que Ana fez, louvou a Deus e falou a todos daquele de Jesus, o Messias, todos que esperavam a libertação desse mundo que nos aprisiona. E assim somos nós, somos chamados a ser mensageiros, a levar para a palavra de Deus, sermos evangelizadores, falar do grande amor que Deus tem por cada um de nós e pelas maravilhas
as quais Ele faz na vida de cada um de nós que nos dedicamos a servir e viver essas maravilhas do reino de Deus. Portanto, meus irmãos, não guardemos para nós as graças que nós recebemos. Levemos a todos a maravilha de louvar a Deus, de anunciar a sua palavra e o seu evangelho. Nós vemos também que após tudo que se cumpriram dos rituais da tradição judaica e da lei de Moisés, a família sagrada volta para Nazaré, volta para a sua casa, onde o menino Jesus crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Nós vemos o anjo anunciar que Maria tinha encontrado graça diante de Deus. E Jesus Cristo era a própria graça de Deus no meio de nós. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.